Vamos lá. Então, como eu estava falando antes, talvez não se sabe ainda o que vai acontecer com o semestre da URGS, as aulas estão suspensas. E essas aulas que eu estou dando aqui para vocês na internet talvez não contem depois, tá? Então, eu ainda não foi tomada nenhuma decisão com a reitoria. E então depois talvez isso aqui, talvez a gente tenha que suspender ou fazer um acordo entre nós sobre como continuar, se é que podemos continuar. De qualquer maneira, eu vou dar a aula de hoje que eu tinha preparado para hoje, tá? E depois eu escrevo para vocês por e-mail sobre as decisões que forem sendo tomadas. Provavelmente a reitoria vai se posicionar sobre isso nos próximos dias, ok? Tem o problema de que algumas pessoas não estão conseguindo se conectar e não se sabe o que fazer com essas pessoas. A gente não pode obrigar elas a assistirem aulas online se elas se matricularam para aula presencial. Então esse é o problema atual. Fora o coronavírus. Bom, eu li os trabalhos dos que me enviaram, tá? Então, Vitor tá aí? Sim. Vitor, Fernanda e Daniel, vocês três me enviaram trabalhos sobre o capítulo 1. Então, deixa eu só brevemente comentar os que vocês me enviaram. Daniel, o teu trabalho tá bom. Só tinha aquele mesmo o que tu falaste na aula passada, no encontro anterior nosso aqui no Skype, corresponde ao que tu escreveste, né? Então vale aquilo que eu disse já na semana passada. Esse capítulo 1 não tem o teu trabalho no teu resumo ali do primeiro capítulo, tu se concentrasse na parte teórica, certo? Mas tem a parte do relato das observações, que é a primeira parte do capítulo. Então, o que tu escrevesse ali é um bom resumo do que vai na segunda parte do capítulo. Então, o primeiro capítulo tem esses dois elementos. As primeiras sessões do primeiro capítulo tratam daquilo que os gregos observam, de regularidades observadas na astronomia antiga. E quais eram? Tinha o relógio solar. Tinha várias regularidades que eles observavam no relógio solar, gnomo, meio-dia, o cálculo, a medição dos dias, né, quando é que um dia, qual é o tempo de um dia ao outro, variações nas estações e regularidades, assim, quando tu move o relógio solar de leste a oeste, ele continua mostrando sempre a mesma coisa, mas se tu move o relógio solar de norte a sul, ele muda, o tamanho da sombra muda, a direção da sombra pode mudar se tu passar do equador, coisas assim. Essas regularidades eram todas conhecidas. Também eram conhecidas regularidades no que diz respeito às estrelas, né? A gente tem as constelações no céu e elas se movem juntas. E então isso é que deu origem, né, à crença antiga de que haveria essa esfera, a esfera das estrelas. Elas se movem todas juntas. E tem no hemisfério norte essas observações que dos gregos, enfim, dos astrônomos lá do Mediterrâneo, né, eram todas feitas no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte tem a estrela polar é visível. Então, essa estrela polar, claro que essa estrela polar muda de posição, qual a estrela é a estrela polar, isso não muda de tempos em tempos, mas leva séculos, milênios para mudar, porque a Terra ela não gira sempre ao redor de si, ela vai fazendo uma rotação assim também, né? Mas isso leva muitos séculos para acontecer. Então eles não estavam cientes disso. Então durante todo o tempo daquelas observações antigas, eles olhavam para o céu e viam num ponto do céu a estrela polar e as outras constelações girando todas ao redor da estrela polar, certo? Certo? Então isso era conhecido na antiguidade. Aqui no hemisfério sul a gente não vê a estrela polar. Tem estrelas que a gente vê aqui, como o Cruzeiro do Sul, né, a mais famosa, constelação, esse conjunto de estrelas assim, que a gente vê aqui, que o pessoal do norte não vê, é o Cruzeiro do Sul. Então a gente vê o Cruzeiro do Sul passando no céu, né? E então tem essa rotação assim das estrelas. Então isso aí sugeria para eles que haveria essa
esfera de estrelas, então elas giram todas juntas. Então isso era conhecido. E também era conhecido a circularidade da Terra. Que a Terra é circular, isso já era sabido desde a antiguidade. Por várias observações sugeriam isso para eles. Então, a observação de um navio saindo em direção ao mar, né? Primeiro o casco vai desaparecendo, depois os passageiros desaparecem, depois o mastro desaparece. Então, isso sugere que o navio está navegando por uma superfície arredondada, que é o mar. Mesma coisa, um navio observado do alto de uma montanha, observado do pé da montanha, de um vale. A gente vê partes diferentes do navio se ele está muito distante. Então, do alto de uma montanha, à beira-mar, a gente enxerga o casco do navio, mas se o navio está distante, a gente não enxerga o casco do navio quando está à beira-mar, a gente só enxerga o mastro. Isso é um tipo de observação, isso é inconstante em todos os lugares, né, que eles observavam, eles viam esse tipo de fenômeno. Outro fenômeno que sugeria a circularidade da Terra são as eclipses da Lua. As eclipses da Lua. Quando a Lua vai sendo eclipsada, então o que é o eclipse da Lua? Quando a Terra, hoje na nossa interpretação atual, né? Nossa interpretação atual. Quer dizer, na antiga também, a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, a gente tem, digamos assim, aqui o Sol, aqui a Terra no meio, e aqui do outro lado a Lua. Então, o Sol o Sol bate na Terra aqui desse lado e faz sombra lá na Lua, né? A Terra faz sombra na Lua, vocês entendem? Sim. Então, olha só que curioso, a eclipse, essa sombra que a Terra faz na Lua, é sempre arredondada, é sempre circular, né? Então, se a Terra fosse como uma moeda, digamos, fosse uma moeda achatada, fosse plana, né? Se a Terra não fosse redonda, se a Terra fosse chata, se a Terra fosse assim, ó, certo? E se a Terra fosse assim, então, digamos, às vezes a sombra, o Sol está aqui, o Sol ia bater aqui, e a sombra na Lua ia ser fininha, vocês entendem? Não ia ser arredondada. Entendem isso? Pensem, por exemplo, numa moeda, pega uma moeda, né? Se tu vira, se a moeda está, digamos, para a sombra ser redonda sempre na Lua, a moeda tinha que estar sempre perpendicular assim ao Sol. O Sol está aqui, e a moeda teria que estar sempre perpendicular aqui ao Sol, para a sombra lá ser redonda. Se a moeda estivesse um pouquinho assim para o lado de cá, um pouquinho virada assim, a sombra ia ser elíptica. Vocês entendem? E se a moeda tivesse virado assim, agora eu tô tendo, não tem nenhuma moeda aqui, deixa eu ver. Se a moeda tivesse virado assim, aí a sombra seria um tracinho fininho. Compreendem? Mas isso nunca a gente vê, nunca. Nunca, é sempre redonda. Não importa a época do ano, não importa. Entendeu? Então isso é vários indícios, né, de que a Terra é esférica. Então a gente tem duas coisas que parecem ter. Parece que tem indícios de que tem uma abóbora celeste lá, que é de céu, de estrelas, que é arredondada, porque aquelas coisas se movem sempre juntas, elas fazem um movimento circular. E a Terra é redonda. Então tem essas duas esferas. Então isso deu origem a esse modelo das duas esferas. Mas olhem só, esse é o ponto do capítulo 1. Ele está apresentando duas coisas da astronomia antiga, no capítulo 1. Primeiro, quais eram as regularidades observadas? Então tem as coisas relacionadas ao relógio do Sol, as coisas relacionadas às estrelas, né? As constelações, que levaram eles a acreditar que se tratava de uma esfera de estrelas, e a circularidade da Terra. Então isso era observado. Tá, então, agora a segunda parte do capítulo fala como é que eles interpretaram essas observações. Eles interpretaram essas observações a partir do modelo das duas esferas. E ele introduz esse modelo das duas esferas. Então esse é o que ele quis mostrar no capítulo 1. O capítulo 1 tem ele está fazendo uma apresentação da astronomia antiga, e ele está salientando dois aspectos. Um, o aspecto observacional, as regularidades observadas, e dois, o modelo teórico usado para interpretar essas regularidades observadas, tá? Fernanda e Vitor, vocês mencionaram as duas coisas.
mas não ficou tão distinguido. Vocês foram apresentando as duas coisas juntas, né? E vocês enfatizaram também o propósito geral do livro, que ele apresenta nas sessões iniciais. No trabalho que vocês me entregaram, Fernando e Vitor, vocês enfatizaram ali nos primeiros parágrafos do capítulo 1, ele fala do objetivo geral do livro, né? Que é discutir a Revolução Copernicana, por que foi uma revolução, que implicações isso teve, né? Não só para a astronomia, para a cultura inteira. Então, sim, mas esse é o objetivo geral do livro inteiro, tá? Naquele capítulo particular, ele está apresentando os antecedentes da Revolução Copernicana, que é a astronomia antiga. E ele está dividindo isso em dois. Então, essa divisão em duas partes... Peraí, o Daniel não está aí mais? Estou sim. Ah, tá. Estão acompanhando? Sim. Alguém tem alguma questão, um comentário? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não. Não? Na minha exposição eu entendi, eu só fiquei com dificuldade de explicar esses fenômenos, assim. Então, assim, para fazer nesse período, assim, eu não consegui deixar ele sintetizado. Tá, não. Mas eu entendi, só fiquei com dificuldade de expressar, assim, como eu colocaria no meu entendimento e explicação dessas teorias, assim, da questão de como era apresentada a Terra, como era percebida a Terra, né? A questão do relógio, um pouquinho desses pesos. Não. Perfeito, Fernando, mas é exercício só, tá? Não fica se cobrando aí, porque é um exercício, a gente aprende fazendo, escrevendo, né? A gente aprende, inclusive, que a gente sabe, o que não sabe, até como que pergunta, a gente precisa perguntar, a gente aprende tudo escrevendo. As coisas vão... É muito mais fácil, assim, adquirir consciência do que a gente sabe, não sabe, tentando colocar no papel, né? Então, é por isso esses exercícios, tá? Eu acho que os 3 fatos mais importantes ali que o Kuhn está salientando são esses relativos ao relógio solar, às estrelas, constelações, né, e a circularidade da Terra. Mas, claro, entendeu? Ele fala outras coisas ali no meio, isso é a minha sistematização, né? É a minha perspectiva, tá? Sim? Ele dá muito conteúdo também, né? Aquilo ali, e muito vocabulário que a gente não está acostumado, que é bem da física ali, né, da astronomia. Fica bem difícil, assim, começa a ficar pesado a leitura, assim, em certo ponto, às vezes o cara meio que se perde, né? Por isso que é importante sistematizar. A sistematização te dá um mapa, né? Aí tu pode... Aí fica mais fácil, assim, tu inserir aquelas coisas que tu não sabe num lugar, pelo menos, né? E pelo menos tu tem a visão do todo, mesmo que uma particularidade ali tu não entenda. Ô, Rogério. Sim. Aquela parte que fala da Ursa Maior, né, e das constelações, aquilo foi alguém que enxergou e colocou como se fosse o desenho de um urso, porque, por exemplo, quando eu olho para o céu, eu não enxergo absolutamente nada do que as pessoas conseguem enxergar. Pois é, ele comenta ali, ninguém sabe direito de onde é que vieram esses nomes, né? Mas... Pois é, e essas fotos também, eu olho, assim, às vezes o meu noivo olha, olha lá o cinturão de não sei o que, eu, cara, eu não tô vendo nada, eu não consigo ver. A gente não sabe, mas assim, tem uma coisa importante que é o seguinte, as pessoas antigamente viviam na rua, não tinha luz em casa, né? Sim. E elas viajavam, enfim, esse pessoal aí, os antigos navegavam também, né? E então essas constelações facilitam a memorização, né? Agora, é difícil, sim, talvez eles, enfim, é que nem o Kuhn comenta ali, né? Tem essas coisas assim, às vezes tu tá olhando para uma nuvem e vê um rosto, depois vê um cavalo, vê um... Sim, o que eu pode ser, né? Sim, e aí tu olha, depois uma outra pessoa olha para aquela, não tem nada ali, é só uma nuvem, né? Sim. Agora a constelação, a configuração das estrelas é sempre a mesma, e tu pode, né, se educar
para olhar aquele grupo de estrelas daquela maneira. Ah, ali está o cinturão tal. Da mesma maneira que a gente olha para o nosso alfabeto e reconhece letras. A gente olha para os ideogramas lá do japonês, chinês, a gente não vê nada, né? Que é só risca. E a gente habitua o olhar, a gente vê uma coisa como sendo aquilo. E aí tem aquele conjunto de estrelas, assim, aquela configuração de estrelas, né? Aquilo lá é o cinturão não sei o que, Ursa Maior, não sei o que. E os antigos fizeram isso, né? Agora, por que foram essas as constelações e não outras? Porque eles poderiam ter agrupado as estrelas de maneiras diferentes. E não parece ter muita... Tem algumas constelações que são enormes, outras são pequenas, umas têm muitas estrelas, outras têm poucas, e... Por quê, né? Elas não são todas do mesmo tamanho, não tem todos os mesmos números de estrelas, enfim, é tudo meio... A gente não sabe de onde é que vem, veio da tradição. Tá? Mas isso já é uma coisa importante também, que o Kuhn vai usar depois. Não existe observação pura. A natureza não se apresenta para nós assim diretamente. A gente interpreta as que a gente vê, né? A gente filtra o que a gente vê. A gente vê sempre alguma coisa como alguma coisa. A gente aplica conceitos ao que a gente vê. Por exemplo, a gente vê isso aqui como uma xícara. Se aparecesse um homem das cavernas aqui, sei lá o que é. Nem ia saber o que é, né? Aqui tem um celular aqui. Isso aqui, eu vejo isso aqui, vocês veem como um celular. Eu apresento isso aqui por um ser humano do século XIX, que nem eu, no século passado. O que é isso? Não faço ideia do que é isso, né? Tá? Então, como é que acontece isso? Tem essa parte observacional, regularidades observacionais, fenômenos que se repetem. E aí tem um modelo teórico que é usado para interpretar aquelas observações. E esse modelo teórico tem uma função psicológica, uma função lógica. Ele funciona como um guia de memorização. Ele fornece um esquema simples, então tu não precisa saber todos os detalhes, basta tu saber o esquema geral e depois tu preenche os detalhes. E ele tem a função lógica, quer dizer, ele pretende descrever como a realidade é. Ele se apresenta como um modelo da realidade. É assim que as coisas são. Inclusive aquilo que a gente não vê. O modelo apresenta assim, a realidade no todo, mas a gente só vê uma parte da realidade, né? Por exemplo, a gente vê as estrelas de noite, e aí o modelo diz assim, de dia a gente não vê porque elas giraram para trás da Terra. Então, a gente está olhando agora para o outro lado, mas o céu agora, o Sol está muito claro, a gente não enxerga, mas tem estrelas ali, atrás do Sol, né? Tem estrelas ali, o modelo diz isso. As estrelas continuam lá, só que a gente não está vendo. Então, o modelo estende a nossa descrição da realidade para além daquilo que a gente vê. Essa é uma função da teoria. A teoria nos diz como é a realidade para além do que é visível. Tá? É uma função das teorias científicas até hoje, né? A maior parte do que as teorias científicas descrevem é invisível, a gente não vê. Sim. E a teoria científica, então, ela é confirmada apenas por essas poucas coisas que a gente vê. Né? Tá, então esse é o capítulo 1. O capítulo 2, o que vocês acham? Difícil. Qual que é o... O que ele quis mostrar? Quer falar? Pode falar. Quem quiser falar, tá? Obrigado. Vai, Fernando. Pode falar. Saúde. Ele coloca ali o movimento dos planetas, né, em relação a essas duas esferas, das teorias antigas, com o movimento aparente dos planetas e como vou dizer uma linha evolutiva, mas a partir de várias interpretações, como as propriedades ou não era uniforme as variações desses movimentos. E sim, isso foi o que eu mais assim compreendi, assim. Mas assim é muita teoria, muita forma técnica assim, de prestar atenção, e aí é difícil de abstrair o que a gente já entende a lei
hoje voltar para como se pensava isso, que eu tenho dificuldade assim, de anular o que eu já entendi, mesmo que eu não entenda nada de astronomia, mas foi o que eu mais entendi nesse dele mostrar essas variações, dessas movimentações dos planetas, das órbitas, dos movimentos planetários. E aí também, claro, ainda colocando a Terra como um ponto fixo ainda. Né? Sim. Então, olha, no primeiro capítulo ele apresentou assim dois elementos, né, da astronomia antiga. Quais eram as observações principais mais relevantes, que eles consideravam mais relevantes, algumas delas, pelo menos ele apresentou ali, e qual era o modelo teórico. Agora, nesse segundo capítulo, ele está dando mais detalhes desse modelo teórico, apresentou algumas modificações nesse modelo teórico. Modelo, no outro livro ele chama de paradigma, é o modelo das duas esferas. Tá? Tem a esfera da Terra e tem a outra esfera aqui das estrelas. E aí, claro, depois tem as esferas intermediárias, tá? Mas o modelo básico é essas duas esferas. E agora ele está dando mais detalhes e mostrando como isso foi sendo alterado ao longo dos séculos. Esse modelo básico antigo foi sendo alterado ao longo dos séculos. E ele coloca em destaque, ele salienta, uma das coisas que levou a muitas dessas modificações, que é o que ele chama de problema dos planetas. Problema dos planetas. O problema dos planetas é que eles se movem de uma maneira estranha. Certo? As estrelas, é claro que hoje a gente sabe, né, que as estrelas elas não são fixas, elas também se movem, só que elas estão tão longe que a gente não nota o movimento delas aqui da Terra, né? Certo? Vocês estão entendendo? As estrelas que a gente observa no céu, elas se movem umas em relação às outras, mas elas estão muito longe, então a gente não percebe esse movimento. Precisaria de muitos, assim, uma observação muito muito durante muito tempo para ver mudanças. Mas os antigos não viam nada de mudança nenhuma, então eles achavam que eram fixas. Era um conjunto fixo de estrelas. Umas em relação às outras, elas estão fixas e elas giram como se estivessem numa esfera, tá? Numa bola, e elas vão girando todas juntas. Mas os planetas não. Os planetas, cada um se movimenta numa velocidade própria. Então tem a velocidade da Lua, tem a velocidade do Sol, tem a velocidade de Marte, Júpiter, assim por diante. Eles não se movimentam todos na mesma velocidade. E o problema é que qual é a explicação disso? Qual é a regra? Qual é o cálculo? Como é que a gente pode calcular? Qual é o mecanismo? Tu entende? Então ele cita inclusive Platão aqui, eu achei interessante, né? Ele diz, Platão está na página 75, o Platão escreveu isso aqui, fez a seguinte pergunta, que ele apresenta essa pergunta do Platão como uma formulação possível do que ele chama de o problema dos planetas, para os astrônomos antigos. Quais são os movimentos uniformes e ordenados segundo os quais os movimentos aparentes dos planetas podem ser explicados? Então tem uma coisa que é a aparência e tem a outra coisa que é o que está por trás da aparência. Então a gente quer tem alguns movimentos que parecem meio erráticos dos planetas, não parecem uniformes. Os planetas não parecem andar sempre na mesma velocidade, na mesma direção, às vezes tem pequenas modificações, certo? E eles já sabiam disso. Então não dá para dizer assim que tem várias esferas, uma dentro da outra. Não dá para dizer, que nem inicialmente se supôs, né? Assim, isso aqui, eles sabiam, essa imagem que vocês estão vendo todos? Isso aqui não serve. Quer dizer, isso aqui serve como um modelo assim, muito aproximado, tá? Mas, se a gente fosse usar esse modelo aqui para prever, por exemplo, a posição dos planetas, não ia funcionar. Não ia funcionar, porque os planetas não parecem andar em círculos assim perfeitos ao redor da Terra. Eles não andam todos na mesma velocidade, às vezes parece que às vezes eles estão às vezes um planeta aparece no céu de maneira mais brilhante, às vezes mais apagado,
E tem uma regularidade nisso. Mas se ele está sempre à mesma distância, né, como explicar isso? Por que às vezes ele está mais brilhante, às vezes está mais apagado? Por que às vezes parece que ele se move para um lado, depois para o outro, depois continua? Então tem muitas coisinhas assim que eles não sabem explicar. Então o que está por trás da aparência? Isso que o Platão está perguntando, tá? Famoso Platão, assim, a gente tem que conciliar o que a gente observa com o que com a realidade. Compreendem? Sim. Tá? A teoria se pretende ser uma descrição da realidade como um todo. Então, quando o que a gente observa não concorda com a teoria, a gente tem que apresentar uma explicação adicional. Por que a observação está contradizendo a teoria? Né? Pensem no nosso caso agora, assim, só para dar um exemplo, talvez facilite. A gente diz que a Terra gira ao redor do Sol, né? A Terra gira ao redor do Sol, certo? Mas não é isso que a aparência aqui, do nosso ponto de vista aqui da Terra, parece que é o contrário. Parece que a Terra está parada e o Sol está se movendo, né? O Sol de manhã está lá no leste, depois no meio-dia está em cima, depois se põe no oeste. Então parece que é o Sol que está se movendo. Então a teoria copernicana depois precisou explicar isso também. Tá? Se a Terra é que está se movendo, então como é que a gente vê o Sol se movendo? E para os antigos, a Terra estava fixa. A Terra está fixa e os planetas giram ao redor da Terra. Mas qual é a órbita? Qual é a trajetória deles? Qual é o mecanismo? O que está por trás? Certo? Então esse é o problema dos planetas. Aí tem várias modificaçõezinhas que vão sendo introduzidas nas teorias para resolver várias soluções que vão sendo aperfeiçoadas para resolver esse problema. Compreendem? Sim. Então vocês vejam, não sei, Daniel e Vitor, vocês querem falar também do capítulo 2? Eu tenho uma pergunta só, já. Aham. Que eu não sei, eu não entendi muito bem do primeiro capítulo. Quem foi o criador dessa teoria do universo de duas esferas? Foram vários? Eu não sei. Assim, a astronomia é tão antiga que ninguém sabe quem foram os precursores, tá? Mas ele apresenta vários ali, vários astrônomos antigos, né? Deixa eu ver se tem aqui anotado. Que adotaram já desde o início esse modelo. O Aristarco? Ó, no século V, ele menciona vários aqui, tá? No século V a.C., Leucipo e Demócrito. Também Pitágoras, no século V. Depois no século IV a.C., Heráclides. Depois no século III, Aristarco. Depois Aristóteles. Depois o famoso Ptolomeu, o mais famoso, né, astrônomo da antiguidade, Ptolomeu. Então esses aí foram os primeiros, né? Eles apresentaram modelos, vários modelos, né? Vários modelos de astronomia antiga. E o que prevaleceu foi o modelo de duas esferas que foi adotado por Ptolomeu. Então a astronomia, o paradigma de... O que ele diz? Então tinha esses autores que eu mencionei antes ali, tinham modelos alternativos, tá? E aí o que ele diz? A partir do século IV, só no século IV a.C. é que os registros se tornaram aproximadamente de confiança. E nessa altura, como resultado de um longo processo evolucionário, conseguiu-se atingir bastante acordo sobre o essencial cosmológico. Para muitos filósofos e astrônomos gregos, a partir do século IV, a Terra era uma pequena esfera suspensa de um modo estacionário no centro geométrico de uma muito maior esfera rotativa que transportava as estrelas. E aí ele fala no... Deixa eu ver...
no Anaximandro, ele cita Anaximandro, né? Na página anterior ele cita Anaximandro. Depois Platão. Vai citando ali alguns autores. Mas ninguém sabe direito quem foi o primeiro assim, a postular isso daí, não. Então, vamos lá. Então, tem esse... Certo, Vitor? Não sei se alguém sabe isso. Aqui o Kuhn não dá nenhuma indicação, eu também não sei. Quem é que criou isso, tá? Haviam vários modelos, esse aí foi o que prevaleceu. E se tornou uma espécie de paradigma, foi o modelo usado pelos astrônomos, né, a partir do século... O modelo predominante, né, entre os astrônomos antigos. E a partir de Ptolomeu ele passou a ser assim a doutrina oficial, né, quase. Sim. Claro que depois as pessoas todas usaram o livro do Ptolomeu como um modelo e a partir dele ele funciona tanto como um modelo, mas ele também ele molda a nossa percepção, a nossa visão, a nossa concepção astronômica, mas ao mesmo tempo ele não resolve todos os problemas. Os problemas que foram deixados em aberto por Ptolomeu foram os problemas de como calcular exatamente o movimento dos planetas, como prever onde é que o planeta, sei lá, Júpiter, vai estar daqui a um ano, certo? Qual vai ser o próximo eclipse solar aqui em Porto Alegre? Coisas assim. E o modelo do Ptolomeu era bastante preciso. Ele fazia previsões com muitos acertos, mas ele também tinha erros. Então sempre tinha que fazer pequenos ajustes. E aí cada vez que um ajuste era feito, isso gerava problemas na teoria. Compreende? Compreendo. Tá, então, Fernando, tudo bem? Tá. Então tá. Então, primeiro, um problema importante. O problema do movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Certo? O movimento retrógrado. Tem alguns planetas que tu vai observando. Tu observa no primeiro dia ele está aqui, no segundo dia no céu, né? Tu observa no céu. Primeiro dia, primeira noite ele está aqui, segunda noite está aqui, terceira noite está aqui, quarta noite está aqui, quinta noite está aqui. E vai. E depois, aí chega uma hora, o planeta começa a voltar. Volta um pouco, volta. E nesse período que ele está voltando, ele fica mais brilhante, tá? Detalhe, fica mais brilhante. Volta, e depois continua. Certo? Então nós observávamos os planetas. Alguns planetas levam muito tempo para isso acontecer, outros menos tempo. Então, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se eu tenho a mão aqui agora. O Marte, por exemplo, é um planeta que foi observado bastante cedo. E então, vocês estão me vendo agora ou estão vendo a tela? O que vocês estão vendo? Hã? Tô vendo. Te vendo. Bom, então como é que a gente explica esse movimento do planeta? Ele não pode ser que ele está numa esfera ao redor da Terra, ele não está girando ao redor de um círculo, com um círculo ao redor da Terra, não é isso, não pode ser. Porque se fosse assim, ele não ia fazer lá pelas tantas assim, depois continuar, né? Sim. Então, como explicar isso? Isso é um problema. Então, o que o Ptolomeu fez? Ptolomeu e outros, eles modificaram. Então, tinha um modelo básico das duas esferas, tem esses planetas que estão entre as duas esferas e o movimento deles é meio diferente. Então, mas parece ser circular, tem uma certa circularidade, né? Mas ela não é um círculo perfeito. Então, como é que eles resolveram isso? Acrescentando os chamados epiciclos. Então, o planeta gira ao redor da Terra, mas não num círculo. Ele gira num círculo que
que percorre aquela circunferência, né, ao redor da Terra. Então, como é que está aqui? Deixa eu ver aqui, assim. Certo? O planeta está aqui, nesse círculozinho menor. Esse círculozinho menor vai girando aqui. E ao mesmo tempo ele vai girando ao redor da Terra. Vocês entendem? Então o resultado final é algo desse tipo aqui. Tá vendo? Tá claro isso? Que é? Sim, porque quando ele está naquela voltinha ali menor, ó. Quer ver onde é que tá? Peraí, deixa eu pegar. Quando o planeta está aqui, ó, ele chega aqui, ele está vindo aqui, ó. Está vindo. Aí quando ele chega aqui, ele volta, ó. Volta um pouquinho e ele continua. Aí chega aqui e volta. E assim por diante, tá? Então a gente está aqui no meio, na Terra, a gente está olhando para o céu. E isso explica também porque que nesse ponto aqui ele é mais brilhante, porque aqui ele está mais perto da Terra, ó. Então eles explicaram duas coisas. Essa modificação explica duas observações importantes. Que é o planeta voltando, né, um movimento retrógrado e ao mesmo tempo mais brilhante enquanto volta. Ele está mais brilhante porque está mais perto da Terra. Então é uma ótima solução, vocês não acham? Né? Claro, foi, imagina, solução brilhante. Então, vamos ver aqui. Então, isso acontece com todos os planetas. Por quê? Porque a velocidade, hoje para nós, né? Porque a velocidade dos planetas, os planetas não giram todos na mesma velocidade ao redor da Terra. Hoje, no modelo que a gente usa agora, o modelo copernicano, que é o Sol está no centro, os planetas giram ao redor do Sol, cada planeta gira com uma velocidade diferente. Então, por que a gente vê o movimento retrógrado? A gente vê o movimento, digamos, aqui está o Sol, aqui embaixo, tá? Aqui embaixo está o Sol. E aí os planetas aqui estão girando ao redor do Sol, no nosso modelo atual. Só que os planetas que estão mais perto do Sol giram mais rápido. Os planetas que estão mais longe giram mais devagar. Então são velocidades diferentes. E aí o que acontece? Tem dois planetas aqui que estão vindo, eles estão girando assim ao redor do Sol, certo? Só que esse de baixo aqui gira mais rápido. Então chega uma hora que esse aqui está vindo devagarinho, ó, e esse aqui passa. Quando ele está passando aqui, esse aqui, do ponto de vista de quem está aqui, esse de cima está andando para trás. Que nem quando tu tá andando de trem, digamos, né? Tem dois trens, ou dois carros, dois ônibus. E digamos que os dois estão se movendo, andando para frente. Mas um está andando um pouquinho mais rápido. Então quando um passa pelo outro, do ponto de vista de quem está dentro, desse mais rápido, o outro está andando para trás. Vocês entendem? Sim. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, tem essa quando tu tá num trem, assim, isso às vezes acontece, tem essa ilusão, né, de que o teu vagão tá andando para trás, ou o outro, e as pessoas até fazem movimento com o corpo, assim, mas na verdade tá andando para frente. Certo, então vamos ver aqui se eu consigo mostrar uma parte, pelo menos. Aqui, ó, tem esse vídeo, depois eu deixo o link lá para vocês. Aqui tem uma representação, né? Então, tem planetas com velocidades diferentes ali, vocês estão vendo? Deixa eu botar aqui mais para o início. Tá. Então ali, ó, tem dois planetas, o planeta de dentro está andando com velocidade mais rápida que o planeta de fora. Digamos que a gente esteja no planeta azul ali, a Terra. Tem um outro planeta lá fora. O que acontece? Quando a gente olha para o outro planeta, daquele ponto de vista ali, ó, ele vai aparecer naquela posição lá com relação às estrelas. Agora numa outra posição, ele está andando para frente do nosso ponto de vista na Terra, vocês estão vendo? Cada vez mais para baixo. Agora ele parou de voltar para baixo, agora ele parece estar voltando, ó, relativamente àquelas estrelas. Comparado ao pano de fundo das estrelas, agora ele está andando para frente de novo. Para frente de novo, entendeu? Então chega uma hora, quando um passa pelo outro, ele parece que está voltando. Então aqui tem observações reais, ó, de Marte, ó, no céu.
em outubro de 2009 até maio de 2010. Olha ele voltando. E aí continuando, ó. Isso aí é uma composição de fotos. Cada noite tiraram uma foto. Tá vendo? Então, ali é assim que parece, ó. Em outubro, 11 de outubro, 14 de outubro, aí por diante, ó, 29 de outubro, 18 de outubro. Março. Olha, certo. Então esse é um problema, o problema do movimento retrógrado. Outro problema, então eles, para resolver o problema do movimento retrógrado, eles introduziram epiciclos. Introduziram epiciclos. Mas tem outros problemas. Aí tem o seguinte, depois de introduzir os epiciclos, isso permitiu explicar o movimento retrógrado. Mas aí tinha outros problemas. Porque os epiciclos não se ajustavam exatamente às posições dos planetas. Quantos epiciclos tem? São 3, que nem no modelo inicial. São 3 epiciclos. Tem mais, tem menos epiciclos. Né? Então eles começaram a fazer ajustes no número dos epiciclos. Aí um epiciclo não emenda bem no outro. Não, tem 2 epiciclos e meio a cada volta do planeta ao redor da Terra. Quantos epiciclos tem exatamente? Então isso foi um problema de cálculo, né? Então isso é um dos problemas. Então esses ajustes técnicos que eles tinham que ficar fazendo nunca davam exatamente certo, vocês entendem? Tá. Outro problema, o Sol o Sol ele parece que leva menos tempo para percorrer o céu girar ao redor da Terra em determinados momentos, tá? Quer dizer, assim, tem ao longo do ano, né? Tem aquele, a gente pode calcular um ano ou outro a partir de 2 equinócios, né? O equinócio é aquele período do ano do qual nós estamos agora e próximos agora, em que o tempo de dia e noite é igual. Os dias são mais longos no verão e mais curtos no inverno, mas tem um período, que é mais ou menos agora, março, em que o dia e a noite é exatamente mais ou menos igual, certo? Então isso era uma coisa que já era conhecida desde a antiguidade. Tem o solstício, e tem o solstício de inverno, de verão, e tem os equinócios. Então tinha aqueles observatórios, inclusive lá aquelas monumentos antigos em Stonehenge, sabem? Aqueles negócios de Stonehenge. Tem algumas, ali aquilo lá, por exemplo, marca os solstícios e os equinócios. Então antigamente eles dizem, tem uma posição ali no meio daquele círculo lá de Stonehenge, que é iluminada exatamente nos equinócios, no solstício, etc. Então isso era conhecido já há muito tempo. Então eles usavam esses períodos aí para marcar um ano, quando é que começa um ano, como é que começa o outro ano. Só que tem um problema, né? Então, entre um equinócio e outro, tem o inverno e depois o verão. Tá? Então tem um equinócio agora em março, depois tem um equinócio lá em julho, agosto, setembro, outubro. Né? Então para nós aqui, entre março e outubro, a gente tem o inverno e depois o verão. Só que o Sol não leva, para chegar de um equinócio a outro, se a trajetória do Sol fosse exatamente igual, circular ao redor da Terra, ele deveria levar exatamente o mesmo tempo, né, de um equinócio a outro. Quer dizer, o verão e o inverno deveriam ter o mesmo tempo, mas não é diferente. Tem uma diferençazinha. Então esse era um problema também para os antigos. Porque né, como é que a gente explica a diferença de duração entre os equinócios da primavera e do outono? Certo? Tá entendendo? Sim.
Então, uma solução, o que eles fizeram? Uma solução foi... deixa eu ver se eu acho aqui a ilustração. Peraí. Uma solução possível é com epiciclos. A gente coloca o Sol assim, aqui na página 89. Tem haveria um epiciclo para o Sol também. Só que ela gira uma vez só no epiciclo enquanto gira ao redor da Terra. Tá? Ok? Então, esses pequenos, então esse aqui é o ponto agora. Ó. Tem um modelo geral e esse modelo geral nos permite fazer previsões cada vez mais. Eles foram fazendo ajustes a esse modelo geral, foram acrescentando coisas. Começa, tem duas esferas, depois tem as esferas intermediárias, mas não pode ser esferas, tem que ser esferas com epiciclos. Mas não são só epiciclos, tem que ter outras coisas além dos epiciclos. Então eles foram acrescentando outros ajustes no modelo para fazer com que ele se conformasse aquilo que de fato é com a posição de fato dos planetas. Então, primeiro epiciclos, depois foram acrescentados aqui ele menciona os chamados excêntricos na página 90 e depois equantos. Tá? Vários ajustes. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, aqui a gente tem um epiciclo dentro de um outro epiciclo que está dentro do deferente. Deferente é o círculo geral aquele, inicial. Começa com um círculo grande ao redor da Terra, tu acrescenta um círculo menor, um epiciclo, né, o planeta gira, e aí depois tem outro epiciclo. Então, se tu for fazendo, tu pode acrescentar quantos tu quiser desses epiciclos, dentro de epiciclo, dentro de epiciclo, isso vai ajustando, fazendo ajustes finos ali ao movimento dos planetas. Outra solução, tu pode ter aqui no meio, ó, tu pode dizer o planeta não gira ao redor da Terra, ele gira ao redor desse outro ponto aqui. Mas esse outro ponto também gira ao redor de um epiciclo. Então tu tem essas... Hoje, né, depois isso foi descoberto, né, Kepler, a órbita dos planetas ao redor da Terra não é circular, ela é alongada, assim, elíptica. Então sempre tinha pequenos ajustes que eles precisavam fazer nesse modelo. Vocês entendem? Sim. Eles nunca mudavam o fato de ser circular, eles sempre trabalhavam com uma órbita circular. Exatamente, esse é o que é o ponto importante. Isso nunca foi posto em questão. Esse era o modelo deles. Então esse aqui o Kuhn quer mostrar. Ó. Esse é o ponto mais importante da filosofia da ciência do Kuhn, tá? Enquanto tu está trabalhando com um modelo, tu não questiona o modelo. Tu usa o modelo e vai ajustando ele. Tu vai acrescentando coisas a ele. Para que ele não contradiga aquilo que a gente observa observa. Entendem? Sim. Dispersando o modelo até onde dá. Em princípio, tu pode fazer para sempre isso, não tem problema. Tu pode sempre ajustar uma teoria falsa às observações, tu pode acrescentando novas hipóteses. Porque, a rigor, a gente não observa. Vocês entendem? A gente não... O que a gente observa? A gente observa pontinhos lá no céu. Né? A gente não observa o movimento dos planetas, a Terra, tudo. A gente não tem como sair. Eles, pelo menos agora, a gente tem, né? Tem uma espaçonave e vai lá e vê. Mas mesmo assim, tem outros problemas aí, tá? Mas sempre que a gente tem um conjunto limitado de dados. Então, observações pontuais. E aí tu tem que elaborar uma teoria que se conforme da melhor maneira possível àquelas observações que tu tem e explique o que acontece quando a gente não está olhando ou não está vendo. Então, a gente precisa então de um modelo. A gente precisa de um modelo, tá? Enquanto tu está usando esse modelo, tu não questiona o modelo. Essa é a tua maneira de ver a realidade, na verdade.
é muito difícil mudar o modelo. Para mudar um modelo precisa de uma revolução. Ok? Os cientistas não abandonam um modelo quando uma predição que eles fazem dá errada. Eles não fazem isso. Eles raramente fazem isso, tá? Às vezes eles fazem. Eles abandonam hipóteses particulares. Então, por exemplo, tinha um modelo básico, que era o modelo das esferas. E aí tinha um problema, mas olha aqui, olha lá, o Mercúrio está voltando agora. Como é que isso pode ser um círculo? Não é um círculo, é óbvio que não é um círculo, né? Não, é um círculo, só que é um círculo diferente. Então eles acrescentaram uma coisa, eles não abandonaram o modelo. Ah, mas olha lá o Sol. O Sol de um equinócio, o outro leva mais tempo do que no equinócio de inverno, de verão leva mais tempo. Como é que se explica isso? Não, ele está girando ao redor da Terra, mas tem esse detalhezinho aqui, que o centro está meio deslocado, ou quando ele está passando por aqui, ele anda mais devagar, depois ele anda mais rápido. Então tem sempre uma hipótese adicional que é acrescentada para salvar o modelo básico. Certo? Então isso foi uma sacada do Kuhn, tá? A sacada mais importante dele. Porque a ideia que as pessoas tinham da ciência antes do Kuhn, ou enfim, até essa época, era o seguinte: a gente tem de um lado teoria e de outro observações. A teoria a gente faz previsões de observações, e quando as observações, quando as predições falham, a gente troca a teoria. E o Kuhn disse, depende. Em geral não troca, tá? Em geral o que os cientistas fazem é acrescentar novas hipóteses à teoria que eles já têm, para que ela então se conforme àquilo que está sendo previsto, que foi previsto. Vocês entendem? Eles ajustam a teoria às observações. Eles não extraem das observações a teoria, ao contrário, tem um ajuste mútuo. Em geral, a imagem, lembra na aula passada eu falei, tem uma certa imagem da ciência que é ingênua, que tem esse progresso contínuo, né? Teorias mais simples, depois teorias mais sofisticadas. Junto com essa imagem ingênua da ciência que o Kuhn está criticando, tem a ideia de que as teorias são derivadas de alguma maneira ou induzidas daquilo que a gente observa no mundo. E ele diz, não. Aquilo que a gente observa no mundo é em parte moldado pela teoria que a gente já tem. A gente projeta na natureza as nossas teorias. E a gente enxerga a natureza dessa maneira. É claro que às vezes entra em colapso, e aí tem uma revolução. Aí o que entra em colapso é a nossa maneira de ver. Certo? A nossa maneira de ver o mundo entra em colapso, e aí tem uma revolução. E aí acontece umas como é que eu vou dizer? Umas loucuras, né? Umas coisas intercedantes. Os cientistas começam a fazer filosofia. Eles começam a levar em consideração assim valores. Eles não estão levando, eles não deixam de escolher o novo modelo depois de uma revolução. Não é escolhido só pelo aquilo que a gente observa. Ele é escolhido também em função de considerações assim filosóficas, valores, coisas assim que não são típicas daquilo que a gente consideraria, né, científico. Vocês entendem? Sim. É uma questão prática daí também, tá em questão. Pode ser, mas nem sempre. Prático. Por que prático? Sei, questões sociais importantes. Sei. Sociais, bom, tem uma discussão contemporaneamente sobre a influência da sociedade sobre a ciência. O Kuhn acha que é negligenciável isso, tá? O Kuhn acha que a comunidade científica ela é influenciada pela comunidade científica ela mesma, que tem uma dinâmica interna da comunidade científica, que raramente a sociedade diz para os cientistas como é que as teorias deles devem ser. Os cientistas não dão muita bola porque o povão acha. Não tem isso para Kuhn. Não existe influência se tem é muito raro, não é determinante, tá? O que tem são fatores internos no desenvolvimento das teorias e nos problemas que elas enfrentam e que vão se acumulando ao longo do tempo
e que levam os próprios cientistas a reformular. Então a revolução vem de dentro da comunidade científica, não de fora para dentro. As questões práticas que podem existir são questões que dizem respeito a predições. Tá? Será que uma teoria tem um poder preditivo maior? Isso é uma questão prática para o cientista. O cientista quer isso. Os astrônomos, em particular, querem isso. Né? Eles querem predições precisas. Quando é que vai ser o próximo eclipse? Onde é que o Marte vai estar amanhã às 10 horas da noite? Coisas assim. Isso eles querem. Isso é uma questão prática importante para eles. Mas a gente pode ter, e houve nesse período da Revolução Copernicana, modelos alternativos que previam as mesmas coisas, mais ou menos. O modelo copernicano, o modelo ptolomaico, né, ele fazia boas predições, mas continha erros. Fazia predições erradas, sistematicamente. Tá? E aí eles faziam um ajuste aqui, estava errado ali. Faziam um ajuste aqui, estava errado ali. Tu acrescenta um epiciclo, tu resolve o problema, mas aí tem um outro problema que começa a aparecer. Compreendem? Sim. Então, problemas cada vez mais finos vão começando a aparecer, e aí eles vão observando, as observações vão ficando cada vez mais precisas com o passar do tempo, né? Mais observações, aí vai ficando mais difícil resolver os problemas. Os problemas agora ficam menores, mas mais difíceis de resolver. Aí tu precisa fazer uma modificação conceitual maior. E aí o modelo vai ficando cada vez mais complexo, mais complexo, mais complexo. Compreendem? Sim. E aí chega uma hora... Essa questão... Pode falar. Essa questão da complexidade não seria um problema prático também? Uma teoria muito complexa de aplicar, de entender? Seria um desses problemas práticos para os cientistas? Não, isso não é problema prático, porque tu pode, enfim, tu vai para a ciência é uma atividade de especialistas, ela não pretende ser simples, ela pretende descrever a natureza. Então, se a natureza é complexa, tu precisa de uma teoria complexa. Certo. Claro que se tu tem duas teorias que explicam, que têm a mesma capacidade explicativa, a mais simples é preferível. Agora, se tu só tem uma teoria e ela é complexa, então isso não é um defeito. Em geral, as teorias contemporâneas são super complexas. Mas isso não é por isso que os cientistas deixam de usá-las. Né? Só que, é claro, tu vai ter que passar por um treinamento para poder usar. Tu vai ter que fazer faculdade, pós-graduação, não sei mais o que é, para poder usar essas teorias. Na física, na biologia, na química. Então a complexidade em si não é um problema, embora a simplicidade seja preferível, mas nem sempre ela está disponível. E se a natureza é complexa, a teoria tem que ser complexa também, tá? Certo. Então esse é o que vai aparecendo aqui. A gente tem problemas dos planetas. Tem pequenos ajustes que vão sendo feitos lá no modelo ptolomaico. O modelo ptolomaico vai sendo alterado. E esses ajustes, cada vez que um ajuste foi feito... Então, o modelo ptolomaico foi o que predominou, né, do século... esse modelo das duas esferas. Então, Ptolomeu escreveu o livro dele, o Almagesto, que apresenta essa teoria, no ano 150 a.C. O Copérnico escreveu na metade do século XV. Tá? Então, a gente tem aqui 15 séculos, 17 séculos. Quase 1.800 anos, quase 1.700 anos, ou 1.800 anos, em que esse modelo predominou. E ele continua sendo usado depois do Copérnico, né? Na verdade. Levou um tempo até que as pessoas parassem de usar o modelo ptolomaico e passassem a usar o modelo copernicano. Então, sei lá, 18 séculos. Durante todo esse tempo, pequenos ajustes foram feitos. Mas aí que tá, foram ajustes internos da comunidade científica. Os cientistas foram ajustando. Eles introduziam um novo epiciclo, uma nova, sei lá, um equante, como é que ele fala aqui? Um excêntrico, né? Tu desloca o centro do círculo para fora de onde está a Terra. Então ele gira não ao redor da Terra, mas ao redor de algo que está ali do lado da Terra.
Então essas modificações foram sendo introduzidas, mas cada vez que uma delas era introduzida surgiam novos problemas. Então no final, lá pelo século XIII, XIV, a gente tinha um modelo teórico super complexo, sofisticado, fazia boas predições, mas ele era super cheio de hipóteses, né, que foram sendo introduzidas só para resolver problemas de observação. Então, existe um tipo de modificação que é desejada pelos cientistas. É uma modificação na teoria que ela é feita não para observar, não para salvar uma teoria da falsidade, mas para prever novos fenômenos. Vocês entendem essa diferença? Eu posso fazer uma modificação na teoria e isso me permite prever coisas que eu nunca observei antes. Eu posso fazer uma modificação na teoria para explicar algo que já foi observado, né? Sim. Quando uma teoria prevê alguma coisa que nunca foi observado e acerta, isso é considerado um trunfo. Tá, por exemplo, sei lá, a teoria da relatividade, quando foi introduzida no século passado, no início do século passado, ela fez várias previsões de coisas que nunca tinham sido observadas. Ela dizia, né, que o espaço era curvo, por exemplo. Ninguém tinha observado. Como é que tu vai observar a curvatura do espaço? Mas depois foi observado que a luz, quando passa perto de grandes massas, né, de estrelas, por exemplo, ela fica curva. Então a luz, em vez de passar reta ao redor de uma estrela, do Sol, por exemplo, ela se curva. A luz de uma estrela muito distante passa perto do Sol, ela se curva. Então isso é um indício de que o espaço ao redor do Sol não é plano, é curvo. Então isso foi uma confirmação da teoria da relatividade do Einstein. Mas é diferente quando tu faz uma predição para explicar, para salvar a tua teoria da falsidade. Tu acrescenta uma nova hipótese para salvar a tua teoria da falsidade, como foi o caso desses ciclos. Essas são modificações conservadoras, né? Vocês entendem? Sim. São modificações que são feitas para tu não ter que mudar de opinião. Sobre não ter que mandar... tu modifica, né? Tu modifica a tua teoria para manter o modelo básico, para poder manter o modelo básico. Então ela é uma modificação conservadora. Ela preserva. O objetivo daquela modificação não é prever coisas novas, enfim, descobrir coisas novas, mas é preservar o modelo básico. Então, muitas dessas modificações foram sendo feitas, né, pelos astrônomos durante toda a Idade Média. E aí o resultado foi que o modelo, esse ptolomaico, foi ficando super complexo, super. Então, 1001 epiciclos excêntricas, equantes, isso e aquilo. E aí tu vê, então tu faz isso para todos os planetas, né? Inclusive Sol e Lua, que eram considerados planetas. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. E aí tu tem um modelo do universo para eles super complexo. E isso começou a incomodar algumas pessoas, porque qualquer que fosse a modificação que eles introduzissem, sempre havia novos problemas. Então, alguns astrônomos, em particular o Copérnico, começaram a cogitar de modelos alternativos. O modelo antigo começou a entrar em colapso. As pessoas começaram a perder a confiança nele. Tá? Então esse é um movimento interno. Tá? Tem a teoria e tem as observações. As observações vão ficando cada vez mais complexas, porque com o tempo tu vai acumulando novas observações, tu vai usando, né? Por exemplo, na antiguidade grega só sabiam as observações ali ao redor da Grécia, mas durante a Idade Média eles começaram a fazer observações no norte da África, no norte da Europa, na Espanha, né, mais para o Oriente. Então eles agora tinham observações que eram feitas de lugares diferentes, observações do movimento dos planetas, né, observações de eclipses, que eram feitas de lugares diferentes, ali ao redor do Mediterrâneo principalmente, mas de lugares bem diferentes. E aí quando eles reuniam tudo isso, não fechava com os modelos, aí tinham que acrescentar novas modificações. Aí o modelo começou a
perder a confiança dos cientistas. Isso permitiu com que modelos alternativos começassem a ser aventados. Aí houve a Revolução Copernicana. A Revolução Copernicana foi causada por problemas internos no modelo ptolomaico. Tem um acúmulo de problemas não resolvidos. No início tem poucos. Aí esses problemas vão se acumulando. Tu resolve um, aparece outro. Resolve esse outro, aparecem 3. É tipo um cobertor curto. Tá? E aí vão se multiplicando isso daí. E aí tu vai fazendo cada vez mais modificações aqui na teoria para resolver esses problemas. Só que essas modificações vão parecendo cada vez mais artificiais. Mais artificiais. Aí chega a hora que alguém diz, não, quem sabe a gente experimenta um modelo alternativo. Foi isso que o Copérnico fez, tá? Então esse é o ponto, tá? Tem esse jogo, tá, que o Kuhn está querendo mostrar. Não é as observações não determinam as teorias. Tem um jogo entre as duas. As teorias só são modificadas de tempos em tempos. Não as teorias, mas o modelo básico. Tá? Dentro do modelo básico, do paradigma, tu pode ter uma sucessão de teorias. Várias teorias que vão se modificando, né, para preservar o modelo básico. Tá? Então, com relação ao modelo básico, os cientistas são dogmáticos ou semidogmáticos, embora eles sejam críticos com relação às teorias particulares dentro daquele modelo básico. Então, tem aspectos da teoria científica com relação aos quais o cientista tem uma espécie de fé, um compromisso meio assim, meio parecido com o da fé, do compromisso meio ideológico, né? Funciona como um modelo psicológico, assim, a pessoa fica apegada àquilo. Isso é interessante, porque isso não vale só na ciência, né? Você sabe, né? Sim. Nós todos somos assim. É assim que funciona a nossa mente, né? Certo? Quando uma pessoa diz que a gente está errado, a gente diz, não, é tu que está errado. A gente modifica as nossas opiniões, em geral, para preservar as nossas crenças mais básicas, certo? As nossas crenças básicas, com relação a elas, a gente não... Elas fornecem o chão, assim, a moldura do mundo em que a gente vive, né? Então a gente não pode mudar elas toda hora, porque senão a vida fica caótica. Então a gente tem que ter essa moldura. Certo? E na ciência... Exatamente. E entra em colapso, exatamente. Né? A gente só consegue raciocinar, pensar, fazer previsões se a gente tem uma moldura, tem um ponto de partida. E esse ponto de partida não é posto em xeque a toda hora, nem na ciência, nem fora da ciência. Ela funciona como uma espécie de moldura, uma estrutura conceitual, né, que a gente usa para interpretar o que a gente observa. Então, quando a observação contradiz a teoria, ela já está sendo interpretada dentro dessa moldura. Então, ela contradiz só uma teoria particular, mas não a moldura como um todo, porque a moldura como um todo é que te permite ver aquilo daquela maneira. Certo? Então, tem vários exemplos disso. Por exemplo, assim, quando a gente vê um objeto caindo, assim, a gente diz, isso aqui é atração gravitacional, né? As coisas estão sendo atraídas para o centro da Terra, porque a Terra tem uma massa maior do que essa caneta, então a Terra puxa a caneta para baixo. Claro que se a massa da caneta fosse maior que a Terra é que ia subir, certo? Mas como a massa da Terra é muito maior, a Terra não vai se mover por causa dessa caneta, é a caneta que vai para lá. Embora, a rigor, essa caneta aqui atraia gravitacionalmente a Terra. Né? Então, quando a gente vê um objeto, a gente diz assim, o objeto está caindo, né, por causa da força gravitacional. Um antigo, por exemplo, um aristotélico, dizia, não tem força gravitacional, eles não entendiam, não falavam, não usavam esse conceito, não tinha essa teoria, essa moldura, né? Eles viam isso aqui como sendo, isso aqui é a queda de um objeto, eles diriam alguma coisa do tipo, não, cada coisa no universo tem o seu lugar natural, a Terra é o centro do universo, ao redor da Terra tem água, depois ar, depois fogo. Então, se uma coisa é feita principalmente de terra e água e ela está no ar, ela cai. Então, a caneta aqui, por que ela cai? Porque o lugar natural dela não é aqui, é lá embaixo. Tá? E o fogo, por exemplo, uma coisa quente, sobe,
um balão, uma labareda. A labareda sobe porque é fogo, e o lugar natural do fogo é lá em cima. É em cima. Acima do ar, da terra, do água e do ar. Então por isso que o ar quente sobe. Então, entende? São maneiras de ver as coisas, tá? Então o modelo fornece uma maneira de ver. E esse modelo, então, o modelo ptolomaico entrou em colapso na Idade Média. Certo? Certo. Então tá, tudo bem aí? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Fernanda? E é isso. Eu não sei agora, tem alguém que querem dizer alguma coisa, comentário? Então esse seria o principal do capítulo 2? O principal do capítulo 2 o título do capítulo 2 é o problema dos planetas, né? O problema dos planetas. Sim. Então o que ele fez? No capítulo 1 ele apresentou o modelo, as observações básicas e o modelo básico da astronomia antiga. As observações básicas eram aquelas que eu falei lá, do relógio solar, constelações, estrelas, circularidade da Terra, ou a esfericidade da Terra, e o modelo das duas esferas. E agora, no capítulo 2, ele está apresentando, deu alguns detalhes desse modelo de duas estrelas e foi mostrando que ele foi se modificando ao longo do tempo e que o motor de boa parte dessas, o que motivou essas modificações, boa parte dessas modificações no modelo original, foi o chamado problema dos planetas. Problema dos planetas, porque os planetas, é difícil explicar as observações dos planetas usando aquele modelo antigo. Porque os planetas não seguem uma órbita circular. Tem um movimento retrógrado, eles estão deslocados do centro, então é um círculo deslocado do centro. Eles não giram exatamente ao redor da Terra. Hoje a gente sabe que as órbitas dos planetas são elípticas, né? Mas isso eles não sabiam na época. Então eles foram acrescentando esses epiciclos excêntricos e equantes para explicar. Só que isso nunca dava certo. E eles foram fazendo modificação. Tá? Para não abandonar o modelo básico. Isso é o essencial do capítulo 2. É a história do desenvolvimento do modelo ptolomaico e o problema dos planetas como o motor principal da introdução dessas modificações. Então, quando o cientista está resolvendo esses problemas, né, esse que depois diz, ele está como que ele está sempre aplicando o modelo, tentando aplicar o modelo, tentando ajustar o modelo àquilo que a gente observa. Ele não está questionando o modelo. Vocês entendem? Esse é o ponto. Ele é crítico com relação às hipóteses e teorias particulares, mas ele não é crítico com relação ao modelo. Ele só se torna crítico com relação ao modelo durante a Revolução. Mas isso é muito raro acontecer. Então a gente teve lá 1.700 anos de astronomia ptolomaica, geocêntrica, e aí teve um período breve de revolução científica, né? Iniciada por Copérnico. Tá? E hoje não, hoje a gente não questiona que a Terra gira ao redor do Sol. Hoje nós temos um outro modelo. Então nós não somos críticos com relação a isso, né? Alguém aqui acha que certo? Então isso que depois ele estende isso para as outras atividades científicas. Todas as teorias científicas têm um modelo. As teorias científicas maduras, né? Tá? Sim. É o que eles chamam de paradigma. O paradigma é esse modelo com o qual a gente vê a realidade que não é questionado. Ele é pressuposto pelas teorias. Ele tem vários aspectos. Que é? O ponto do comum, então, é que o modelo já funciona como uma espécie de lente ali para as nossas observações. Tipo, sempre vai influenciar aquilo que a gente vai ver. Isso. Então, digamos, se eu colocar o óculos aqui amarelo, vermelho, eu vou ver tudo amarelo e vermelho. Né? É assim que funciona dessa maneira. Dentro desse modelo tem pequenas teorias ali que vão funcionando para ajustar ele. Tipo, é mais ou menos isso.
ajustar ele conforme a observação que a gente vai tendo. Sim. Tem algumas coisas, tem um modo de ver e certas teorias e certos fenômenos particulares que são interpretados de uma maneira básica, de uma maneira típica. Isso é o que o Kuhn chama de paradigma. E aí tu tem uma sucessão de teorias que usam esses fenômenos típicos, essa interpretação de alguns fenômenos típicos, alguns preceitos teóricos fundamentais, né, alguns métodos básicos que são usados nas ciências, e eles usam isso daí para ajustar, né, eles pressupõem isso daí para elaborar suas teorias. Aí várias teorias vão se sucedendo. A gente tem várias teorias de tipo ptolomaico, não foi uma só, né? O modelo Ptolomeu escreveu em 150 a.C. a teoria dele, mas depois ela foi sendo modificada. Mas essas modificações foram sempre dentro daquele modelo. A Terra está no centro e tem uma esfera de estrelas ao redor e no meio tem planetas que giram ao redor da Terra, mas a trajetória deles ela não é exatamente circular. Isso é o modelo básico. Certo. A visão ingênua, aquela da ciência, é que a observação seria independente dessa projeção, dessa lente do modelo, é isso? Tem vários... Bom, em visão já tem muitas maneiras de ser ingênuo, né? Uma maneira de ser ingênuo é aquilo que o Kuhn faz, que o desenvolvimento da ciência fala que o desenvolvimento da ciência é gradual e cumulativo, constante, não tem revoluções, tem só acréscimos e modificações conservadoras, não tem esses cortes, né, teóricos. E isso é um tipo de modelo. Não tem, tu tem observações e tu tem as teorias vão ficando cada vez melhores, elas só melhoram. As teorias vão ficando melhores. E o que o Kuhn diz, não é só isso. Tem revoluções, quer dizer, tu troca a maneira de ver, tu troca os conceitos básicos, tu troca a metodologia, tu troca a tua concepção de visão da natureza. Então tem uma mudança ali que não é mera continuação do que veio antes, é uma nova maneira de ver, tá? Então tem uma descontinuidade no desenvolvimento teórico das ciências, tem cortes. Tem algumas coisas que são preservadas, mas tem cortes também. Então não é cumulativo e linear o crescimento, o desenvolvimento da ciência. Isso é um tipo de ingenuidade. Outro tipo de ingenuidade é achar que as teorias são derivadas daquilo que a gente observa. E que a gente tem uma observação e uma sistematização das observações que são a teoria. E aí a gente vai observando mais e a teoria vai ajustando. Então haveria uma espécie de determinação das teorias pelas observações. E o Kuhn diz, não. Em parte, aquilo que a gente observa é moldado por essas lentes teóricas fornecidas pelas teorias, pelo modelo, né? Então, a gente não observa a natureza diretamente, a gente observa a natureza filtrada pela teoria que a gente tem da natureza atualmente. Certo? Certo. Então tá, peraí.